Bom dia, nono ano A, professor Marcos Paulo. Estou aqui para gravar mais uma aula. Vamos dar sequência aos nossos estudos, independente de qualquer situação aí, tá bom? Organizei a aula da seguinte maneira, tá bom? A sequência didática que a gente vai estudar. Vou dar uma retomada na resolução de equações do segundo grau, né? Básica, vou dar uma retomada aprofundada aí. Caso vocês tenham alguma dificuldade, espero estar esclarecendo aqui. E lembrando que vocês têm outras ferramentas para utilizar, tá bom? Vídeo, YouTube, o próprio livro também tem bastante explicação. E vou introduzir o conteúdo novo, proporcionalidade, tá? Essa vai ser a nossa aula de hoje. Para quem fez a pesquisa, quem foi básica, qual a grande descoberta dele, isso daqui tá bem fácil. Quem não fez, faça, continua seus estudos, a gente não pode parar, tá bom? Então, ó, o que Bhaskara ele descobriu? Ele conseguiu organizar a resolução de equação do segundo grau. Porque se você olhar isso aqui está na forma geral, está com letras, mas a gente já vai para os números daqui a pouco. Ax ao quadrado mais bx mais c. São três termos, é um polinômio, né, do segundo grau, porque o expoente é 2. E ele organizou uma fórmula. Eu gostei muito dessa ilustração. Não é difícil. O aluno até cai olhando isso aqui, pensando que é difícil. Mas gostaria muito de estar aí com vocês. Acho que nossa aula deve ser bem divertida, como sempre foi no ano, sem comentário, né? Estou morrendo de saudade de vocês, mas temos que estudar. Então, vamos falar de Bhaskara um pouquinho. Voltando aqui, tá? Para te falar. Bhaskara, ele organizou isso aqui, ó. Vou falar de uma linguagem técnica, depois de uma linguagem mais simples. O A, o B e o C são os coeficientes. O que é coeficiente? São os números naturais. Isso aqui pode ser 1, 2, 1 menos 4, 1 menos 5, números reais, tá bom? E o C. Então, o que você tem que ter em mente? Que aqui a ilustração ficou bacana. O A acompanha o x ao quadrado. Então, o valor que estiver junto com x ao quadrado corresponde ao A, que é um valor qualquer, 5, 7, tá bom? O B acompanha o x. E o C é o termo independente, é o que não tem letra. Então, fixando a ideia, ele fez uma fórmula através de A, B e C. O valor do A acompanha o x ao quadrado, o valor de B acompanha o x e o valor de C é o termo independente. E ele desenvolveu essa fórmula aqui. No decorrer dos estudos, os matemáticos o que fizeram? Simplificaram essa fórmula. Colocaram essa fórmula em duas etapas, que está aqui, ó. Simplificando a fórmula. Voltando aqui para vocês entenderem, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Se você quiser uma conta de potência, de multiplicação, conta de menos, tudo isso dentro da raiz. O que ele fez? Ele tirou essa conta, chamou isso aqui de delta e resolveu o delta à parte. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Acha o valor de delta, substitui aqui e fica mais simples fazer a conta. Tá? A gente já vai ver isso daqui. Só uma observação importante. Se o valor de delta der uma raiz quadrada exata, perfeito. Der uma raiz quadrada não exata, continue fazendo as contas. Vocês têm exemplo aí no livro. Se o valor de delta der um valor negativo, aí sim, para de fazer a conta, porque não existe raiz quadrada de um valor negativo dentro dos conjuntos dos números reais, tá? E aí você para de fazer a conta. Acho que com os valores vai ficar mais fácil. Eu escolhi uma equação simples, x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a zero. Resolver isso é impossível. Impossível, porque não são termos semelhantes, não tem como somar, não tem como subtrair. Então, o que o Bhaskara fez? Ele criou uma fórmula para você resolver isso. Voltando, né? Qual o valor de A? Acompanha o x ao quadrado. Nesse caso não tem nada, entra o valor número 1. Qual o valor de B? Acompanha o x, nesse caso é o 3. Qual que é o valor do C? O termo independente, nesse caso o menos 4. Não tem letra, termo independente. Então a primeira organização, os coeficientes A, B e C, né? São os números. E aí ele fez aquela forma aqui, ó, voltando aqui só para simplificar. Ele calculou só o delta, tá vendo aqui o delta? Ele calculou aqui, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. No lugar do B, ele colocou 3. No lugar, copiou o delta, copiou a igualdade. No lugar do B, o 3.
ao quadrado, porque o B ao quadrado, copiou o sinal de menos, copiou o 4, no lugar do A, colocou o valor correspondente, e no lugar do C, colocou o valor correspondente. Cuidado com menos, acompanha, tá bom? Lembrando que em uma expressão, primeiro a potência, depois a multiplicação, depois a conta de mais ou menos, tá? Então, primeiro a potência, 3 ao quadrado, dá 9. Multiplicação, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Lembrando que um valor e uma letra sempre é uma multiplicação, mesmo que não tenha o sinal. Então, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais 16 mais 9, 25. 25 é uma raiz quadrada exata. Olha que beleza que ficou. Na segunda etapa, ele copiou essa parte aqui, ó, que é o valor de x, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso sobre 2 vezes o valor do a. E ele jogou aqui, ó, no lugar do b, novamente o valor 3. Cuidado que é menos b, então por isso que é menos 3. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, no lugar do delta deu 25. 2 vezes o valor do a é 1. E aí ele resolveu aqui, ó, menos 3 ele repetiu, mais ou menos ele repetiu, raiz quadrada de 25, 5, 2 vezes 1, 2. A partir de aqui, ele dividiu em 2x, x uma linha e x duas linhas. O x uma linha, ele pegou o sinal de mais. O x duas linhas, ele pegou o sinal de menos. E aí ele resolveu aqui, ó. Devo 3 e ganhei 5, vou ficar com 2. Embaixo tem o 2, 2 dividido por 2 dá 1. X duas linhas, ele pegou o sinal de menos. Devo 3 e devo 5. Se eu devo 3 e devo 5, eu devo quanto? 8. Dividindo a dívida de 8 para duas pessoas, cada um vai pagar 4. 8 dividido por 2 dá 4, mais com menos dá menos. E aí, com esse estudo, com o auxílio de outras ferramentas, vocês são capazes de aprofundar. Se ficou alguma dúvida, retorna e vocês vão conseguir fazer. Qualquer coisa, manda um e-mail para a escola, que a escola entra em contato comigo. Conteúdo novo, proporcionalidade. Coisa simples, é uma pequena revisão, né? Cresce diretamente proporcional. Se eu comprar 3 cadernos, eu gasto R$8. Se eu comprar 6 cadernos, eu vou gastar o dobro, 16. Então, daqui para cá, cresce diretamente proporcional a esse lado aqui, de um lado e do outro. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Isso aqui, grandezas diretamente proporcionais. A propriedade fundamental, você já conhece, já fez bastante o ano passado comigo, com outros professores. E só estou revisando, tá? Duas frações com o sinal de igualdade no meio, é uma multiplicação. 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12. Ou seja, no meio das contas, o x pode estar em qualquer uma das extremidades, tá? O que é importante você aprender aqui, não pode errar. Grandezas e relações dependentes. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho duas situações. Olha aqui, ó. Eu estou num carro e meu carro faz 13 km com 1 litro de gasolina. Se eu for andar 600 km, quantos litros de gasolina eu vou gastar? Então, ó, quanto mais eu ando, mais gasolina eu gasto. Então, isso daqui, grandezas diretamente proporcionais. Do 13 para o 600 aumenta, eu não sei o valor de x, mas eu sei que vai aumentar, porque eu vou gastar mais gasolina. Isso aqui, grandezas diretamente proporcionais. Como que resolve isso? Multiplicação de x simples. 13 vezes x, 13x, 600 vezes 1, 600. O 13 está multiplicando, passa para cá dividindo. 600 dividido por 13, aproximadamente 46 litros. Essa é o que? Grandezas diretamente proporcionais. Aqui eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. O que é grandeza inversamente? Um lado cresce e o outro diminui. Então, ó, para você entender, nessa mesma viagem, eu vou gastar 2 horas, né? Eu vou andando a 30 km por hora, eu gasto 6 horas. Mas eu quero fazer em 2 horas. Qual tem que ser minha velocidade? Então, só fixando a ideia do exercício. Eu andando a 30 km por hora, andando devagar, eu vou gastar 6 horas. Mas eu só tenho 2 horas, eu vou ter que correr mais. Então, ó, daqui para cá aumentou e daqui para cá vai o quê? Daqui para cá aumentou e daqui para cá vai diminuir. Então, é o que? Grandezas inversamente proporcionais, né? Porque eu vou ter que correr mais para diminuir a hora. Se é inversamente proporcionais, o que eu faço? Copio a que tem o x e inverto a que não tem o x, tá? Na resolução.
2 vezes x dá 2x, 6 vezes 3 dá 180. Então aqui, ó, vai dar quanto? 90 km por hora. Se eu tenho que fazer em 2 horas, eu tenho que andar mais rápido. Tá vendo que daqui para cá cresceu e daqui para cá cresceu. De baixo para cima cresceu e de cima para baixo que cresceu. Então são grandezas inversamente proporcionais. Antes de resolver uma regrinha de 3, eu tenho que estudar se era diretamente ou inversamente. Como que eu vou fazer estudo? Desceu, os dois subiu, ou aumentou ou diminuiu, diretamente. Um diminuiu, o outro aumentou, inversamente. Como que faço inversamente? Copia a que tem a letra, inverte a que não tem a letra e resolve a proporção, que é multiplicar em x. Com isso, vocês vão conseguir resolver os exercícios da página 65 a 83. Bom estudo, em breve estaremos juntos. Até mais.